Este desafio eu considero que vai ser mais complexo, não propriamente pelo desafio em si, mas pela forma como eu o vou resolver. O desafio é o seguinte: criar uma aplicação para fazer o cálculo de resultados eleitorais. Isto é, temos um conjunto de candidatos que poderá ser variável. Podem ser 2, 3, 4 candidatos, 10 candidatos, não há qualquer problema. Vamos também indicar qual é o número total de votantes. Vamos criar um mecanismo que permite definir se vamos ter muitos ou poucos votos em branco ou muitos ou poucos votos nulos. E depois vamos gerar aleatoriamente a votação. Isto é, cada votante vai aleatoriamente votar ou num dos candidatos, ou fazer um voto em branco, ou fazer um voto nulo. Ora, o que vai acontecer no final de tudo isto é que nós vamos ter que apresentar os resultados ordenados, isto é, verificar quem ganhou a eleição, quem ficou em segundo, em terceiro, etc., bem como os totais dos votos em branco e dos votos em nulo, ou nulos neste caso. Sendo que votos em branco são os votos considerados corretos, mas sem selecionar o candidato, os votos nulos seriam, eventualmente, alguém que chega e pega no boletim de voto e faz uns riscos, uns desenhos, ok? Portanto, é este o desafio que está aqui lançado. Vamos ver a aplicação a funcionar. O que eu tenho aqui então é a aplicação que diz eleição do Presidente da República XPTO, ok? Não é uma república qualquer, é a República XPTO. Eu tenho aqui uma list box onde serão apresentados os resultados, ok? Depois tenho aqui aquilo que se chama uma trackbar, ok? E este objeto, que faz parte também da Net Framework, é um objeto que nos permite aqui definir então um slide. E eu depois irei explicar como é que isto funciona e é muito simples. Temos aqui um count com o número de votantes. Eu coloquei um valor por defeito igual a 10.000, mas poderia colocar mais. Na parte de trás da lógica do código eu tenho definida uma estrutura que contém quatro candidatos, penso eu, 4 candidatos, para além dos votos em branco e dos votos nulos. Quando eu clico aqui em eleição, o que vai acontecer então é este resultado. Temos aqui os nossos candidatos, colocados por ordem, com o número de votos que cada um deles obteve. Como podem verificar aqui, são votações sempre muito próximas, porque o número randómico é um número, como é fácil de calcular, é um número que não é tendencioso. E aqui neste caso temos o número de brancos e de nulos. Temos também depois aqui o número de controle total, que é de 10.000, que nós não vamos buscar aqui, mas vamos buscar ao somatório destes todos. E vocês vão ver que a complexidade vai passar por aí, pela forma como nós vamos contabilizar estes valores, etc. Bom, se eu aumentar aqui a frequência de votos em branco, o que vai acontecer é que do total de votos vão começar a aparecer votos em branco, ok? O que quer dizer que se eu colocar aqui tudo isto, em última análise iríamos ter votos todos em branco. O mesmo poderá acontecer aqui com os votos nulos, ok? Como podem observar, temos aqui os votos nulos, e se fizermos aqui uma pequena frequência de votos, vamos ter aqui alguns votos nulos e alguns votos em branco. Bom, está lançado este desafio. Eu vou regressar já a seguir com a solução e o vídeo poderá ser um bocadinho mais extenso do que é habitual, mas eu penso que será extraordinariamente importante para vocês perceberem até que ponto é que, introduzindo alguma complexidade na resolução de um desafio destes, nós poderemos também ao mesmo tempo estar a criar uma solução que pode ser utilizada em qualquer circunstância, obviamente para uma finalidade que é a definição de um conjunto de resultados a partir deste pressuposto aqui apresentado. Está então lançado o desafio. Penso que vocês poderão voltar atrás para poderem observar quais foram os requisitos necessários para que esta aplicação funcione. Eu irei agora regressar com a solução. Este vídeo vai ser um pouco mais longo, mas eu penso que vocês irão reter muita informação interessante com a solução que eu vos vou apresentar. E mais uma vez volto a referir, considero que este desafio, com a resolução que eu vou apresentar, é um pouquinho mais complexo. Mas eu vou tentar simplificar as coisas na explicação. Vamos criar aqui o nosso projeto, New Project. Vamos deixar ficar a Net Framework como está. Vamos colocar aqui D12, desafio 12. E vamos trabalhar aqui muito rapidamente o nosso layout. O que nós vamos colocar aqui, então vamos precisar de uma label, pelo menos uma label para já. Vamos depois replicá-la várias vezes. Vamos precisar também de uma list box. Vamos precisar de um botão. E vamos precisar aqui também de um numeric up and down.
okay, para os votantes. E penso que tenho aqui todos os elementos que eu necessito. Então vamos colocar aqui já os valores aqui da label. Neste caso, eu vou aqui arranjar um bocadinho mais de espaço. Já viram que não é fácil. Falta-nos aqui, falta-nos aqui um elemento que é, então, a track bar. Aquele elemento do slide que eu vos mostrei. Vamos aqui procurar track bar. Vocês escrevem track, vamos ter aqui a track bar. E vamos arrastá-la aqui e já temos então os elementos. Eu vou aqui esconder e vamos fazer o seguinte. Vamos então aqui no label, neste que aqui está, nós vamos colocar aqui eleições para a República XPTO. Okay? Muito bem, vamos aqui copiar e colar aqui, porque agora vamos aumentar o texto simplesmente por questões estéticas. Vamos colocar aqui um texto um bocadinho maior e vamos centrar este elemento aqui no nosso formulário. Bom, em relação a esta lista, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou aqui puxar tudo isto mais para baixo, para ter aqui um espaço. Esta lista, nós vamos formatá-la para ter um tipo de letra monospace. Porquê? Porque depois vai ser mais fácil nós podermos formatar o texto. Eu vou colocar aqui com um bocadinho grande, ok? Temos aqui o texto que nos vai permitir fazer com que a formatação seja mais simples para podermos alinhar aqui os valores numéricos. Bom, posto isto, vamos aqui colocar um bocadinho mais pequenino, arranjar aqui um bocadinho mais de espaço. Este botão vai ser o botão para fazer a eleição. Ok? Temos então aqui a eleição. Depois vamos ter aqui um texto que é a frequência de votos em branco. E vamos ter também o texto para a frequência dos votos nulos. Mas antes de fazermos isso, eu vou copiar e colar e vamos colocar aqui também os votantes. Número de votantes. Certo? Já iremos trabalhar aqui este valor. Aqui o que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos já pegar aqui nesta track bar e vamos formatá-la. E eu, para formatar esta track bar, eu vou dizer que ela vai ter como valores ou como intervalos, no mínimo 0, no máximo vai ter 100, ok? Reparem como ele vai ali mexendo no aspecto visual, mas eu agora vou colocar aqui no tick frequency, vou colocar também 10, para ficarmos aqui assim com este aspecto que ali está, ok? Pronto, e não é necessário mexermos em mais nada. A partir dela estará a funcionar como deve ser. Vamos aqui selecionar e colocar o nosso formulário no centro. E o que vamos fazer agora é simplesmente agarrar aqui nestes dois valores, ok? Ctrl+C, Ctrl+V e passamos a ter então aqui já as duas track bars. Neste caso aqui será a frequência de valores, ou neste caso de votos nulos. Ok? Vamos então dar aqui nomes. Neste caso temos aqui a lista de resultados. Vamos ter aqui a track, neste caso vamos chamar track votos brancos. Track votos nulos. Vamos colocar aqui também no count um count votantes, ok? Então vamos colocar aqui count votantes e aqui no CMD vamos colocar CMD eleição, ou neste caso gerar eleições, ok? CMD gerar eleições. Bom, penso que temos então todos os elementos já prontos para podermos avançar para a área do código. Falta apenas alterar aqui um valor do count. Neste caso, no nosso count, nós vamos ter que alterar o máximo para, por exemplo, 1 milhão, ok? Para podermos definir agora um valor de 10.000 votantes. Ok? Muito bem. Posto isto, vamos então iniciar a construção do nosso código. Neste caso, vamos pressionar aqui F7 para irmos aqui para o nosso código. Mas o que nós vamos fazer aqui, eu vou colocar aqui já um separador dos meus famosos separadores, mas antes de começarmos a avançar aqui com o código deste lado, nós vamos acrescentar aqui uma classe, ok? E esta classe é uma classe extraordinariamente simples, vai se chamar CL Candidatos. Então vamos aqui ao projeto, Add Class, vamos aqui colocar CL Candidatos, e esta classe vai ter apenas dois campos que são públicos, Public String Nome e Public Int Votos. E esta classe vai servir para podermos criar objetos
quer do tipo candidato e respectivos votos, quer também para os votos em branco e votos nulos. É como se fossem dois candidatos especiais, ok? Vocês já vão ver isso na prática. Vamos aqui guardar, vamos fechar e agora vamos concentrar a nossa atenção aqui. Aqui no construtor do formulário nós não vamos precisar colocar rigorosamente nada, ok? O que nós vamos ter que fazer é, vamos concentrar aqui na eleição todo o nosso código. Nós vamos aqui entrar dentro do espaço da eleição. Às vezes pode acontecer isto, vocês fazerem duplo clique e não abrir a parte do código. Vocês fazem, pressionam F7 e agora vamos passar a ter a possibilidade de poder colocar código aqui neste espaço. E podem acreditar que a maior parte das coisas que irão acontecer aqui vão acontecer dentro deste espaço aqui no evento clique do botão gerar eleições. A primeira coisa que nós vamos fazer é iniciar a lista. E iniciar esta lista significa basicamente construir uma lista que vai conter todos os candidatos e os votos em branco e os votos nulos. E ela vai ser criada com objetos do tipo CL candidatos. Então vamos colocar aqui list CL candidatos, vamos lhe chamar lista candidatos, é igual a new list candidatos. E vamos já começar a definir valores para esta lista. Ora, cada linha desta lista vai conter um objeto do tipo CL candidatos. Então vamos colocar new CL candidatos e aqui dentro nós vamos poder definir o nome, vai ser igual a qualquer coisa, e depois os votos que vão ser iguais a 0 no início da lista, ok? Então eu vou aqui replicar tudo isto. Eu vou ter 4 candidatos e para além disso vou ter os brancos e os nulos. Então eu vou colocar aqui brancos e ali vou colocar nulos. Agora vamos dar aqui os nomes aos nossos candidatos. O João, a Ana, o António e a Cristina. Ok? Bom, posto isto, nós temos então já a lista dos nossos candidatos. E reparem que eu coloquei aqui brancos e nulos como sendo candidatos especiais. Obviamente que agora vamos ter que criar aqui um ciclo para, quando clicarmos aqui na eleição, começar então a ser atribuídos resultados, isto é, os votos vão começar a ser sorteados. Ora, este ciclo de atribuição de votos vai acontecer da seguinte forma. For é um ciclo for, que eu aqui vou alterar o i para n, ok? E enquanto o n for menor que qualquer coisa, que já vamos aqui definir, enquanto o n for menor do que count de votantes.value, isto é, enquanto o n for menor que o número de votantes que eu definir, ele vai fazer então este circuito. Bom, o que é que eu agora pretendo fazer? Em primeiro lugar, eu vou ter em atenção estas duas track bars que aqui estão. Eu quero verificar se existe a necessidade de eu atribuir votos em branco ou atribuir votos nulos. Por defeito, estas duas track bars estão com um valor igual a 0. Então isto é importante porquê? Porque eu vou fazer o seguinte. Definir se é para atribuir voto branco. Okay? Vamos começar pelos brancos. Então se eu colocar o seguinte, reparem agora. Se... Ok, eu esqueci-me aqui de uma coisa. Vamos colocar aqui. Vamos iniciar aqui. Iniciar mecanismo randômico. Aqui penso que é assim. Ok, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar um random, rnd, é igual a new random. E com este nós estamos a iniciar um mecanismo que poderemos utilizar em qualquer altura do nosso código para gerar números aleatórios. E agora vamos já ter que o usar. Então ele vai fazer o seguinte. Se rnd.next, e agora reparem, eu vou sortear um valor entre 1 e 100. E vai obviamente dar um valor entre 1 e 100. E eu vou querer comparar isto com o número ou o valor que está atribuído aqui nesta track bar. Significa que se esta track bar tiver, por exemplo, um valor de 10, que seria mais ou menos aqui, eu vou comparar o meu valor entre 1 e 100 se ele é menor ou igual ao valor da minha track bar. Ora, vamos aqui explicar o conceito. Então vamos ter aqui, neste caso, vamos ter aqui track votos brancos.value. Bom, o que é que vai acontecer aqui neste caso? Bom, se este valor que for aqui sorteado for menor ou igual ao valor que está definido na minha track bar, portanto, se for um valor 10, se este valor sorteado aqui for 10, significa que eu vou atribuir um voto em branco. Ora, claro que quanto maior for o valor que aqui está,
se chegarmos inclusive ao 100, o valor que aqui for sorteado vai ser sempre menor ou igual ao valor que está atribuído na track. Okay? Então, eu aqui estou a definir um grau de frequência para a atribuição de votos em branco. Agora, como é que eu vou atribuir um voto em branco? Vamos imaginar que eu tenho a minha track aqui definida só com o valor 5, um valor muito pequenino, mas este RND de 1 a 100 vai devolver o valor 1, ou 2, ou 3, ou 4. Significa que está dentro deste limite. Então, eu vou atribuir um voto em branco, vou acrescentar votos em branco. Como é que eu vou fazer? Com link. Reparem, lista, candidatos, ponto where, i ponto nome igual a brancos. Então, onde o nome for igual a brancos, o que é que ela vai fazer? Vai buscar o primeiro elemento e vai definir que votos que lá estiverem vão ser aumentados em uma unidade. Ora, o que é que isto significa na prática? Significa que, ao encontrar aqui os brancos, ele vai pegar no segundo campo que aqui está e vai aumentá-lo em uma unidade. Ora, para que o restante código aqui do ciclo não seja lido, porque nós vamos acrescentar mais informação, eu vou colocar continue. E continue vai fazer com que o assunto aqui fique resolvido e passe lá para cima. Vou pegar na mesma implementação e vou colocar aqui em baixo, mas desta feita para atribuir votos nulos. Então significa que aqui vou comparar com a track bar do nulo, ok? Votos nulos, aqui chama-se votos nulos, ok? Então vamos colocar aqui votos nulos e neste caso aqui vamos colocar nulos. E portanto, se o meu número selecionado aqui for atribuído, ou melhor, estiver dentro do limite definido aqui na minha track bar, ele vai atribuir um voto nulo. Okay? Finalmente, obviamente que aqui o continue vai voltar ali ao início, finalmente, se não foi atribuído nem um voto em branco, nem um voto nulo, eu vou atribuir voto a candidato. E como é que eu vou fazer isto? Com uma única linha de código. Repare, lista candidatos, e agora vou selecionar qual é o candidato ao qual vai ser atribuído o voto. E neste caso, eu por acaso tenho aqui 4 candidatos, mas poderia ter um número qualquer de candidatos. Imaginem que eu tinha 10. 10 com estes dois dá 12. Então se eu tiver aqui rnd.next de 0 e lista candidatos.count menos 2, significa que o valor que vai aqui ser sorteado vai ser sempre igual ao número de candidatos totais, retirando os últimos 2. Okay? Então eu vou atribuir aqui, neste caso vou atribuir aqui ponto votos mais. Okay? Aqui estou a atribuir a um destes candidatos, independentemente da quantidade de candidatos que existam. Okay? Porque se eu acrescentar aqui mais candidatos, este método aqui vai funcionar. Vai sempre ignorar os últimos 2, porque eu tenho aqui menos 2. Portanto, nunca será sorteado nem o brancos, nem o nulos. Ok? Então, nós temos aqui já a atribuição dos votos feita para todos os candidatos. Vamos passar à fase seguinte, que é, depois do ciclo ser efetuado, vamos apresentar os resultados. E para apresentar os resultados, nós vamos fazer o seguinte. Uma vez que nós colocamos ali a nossa lista com uma letra do tipo monospace, significa que nós vamos ter a ocasião ou a possibilidade de formatar o texto para que o número de votos apareça aqui sempre alinhado. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, eu vou fazer aqui o seguinte, private string constrói linha. E este método que aqui está vai-me permitir fazer o quê? Vai-me permitir construir a linha para a lista resultados. Ora, o que eu vou ter que passar aqui como parâmetro é um objeto do tipo CL candidato. E vocês já vão perceber o que é que vai resultar daqui, ok? Já lá iremos. Bom, reparem agora como é que vai fazer sentido a criação desta linha que aqui está. Quando eu for apresentar os resultados, eu vou primeiro fazer o seguinte. Lista resultados.items.clear. Vou limpar a lista de resultados. A seguir, eu quero ir buscar todos os resultados que não sejam de candidatos com o nome brancos nem nulos. Então eu quero ir buscar todos os resultados destes candidatos que aqui estão. Eles não se podem chamar nem brancos nem nulos. Como é que nós fazemos isto no link? Vamos colocar da seguinte forma. Reparem como isto tudo pode se tornar um bocadinho complexo em termos de compreensão, porque eu vou fazer duas coisas numa linha só. var candidatos vai ser igual a lista
candidatos.where, e agora vou dizer quais candidatos. Os candidatos cujo nome i.nome seja diferente de brancos e simultaneamente seja também com o nome diferente de nulos. Ok? Bom, tenho aqui já a minha lista de candidatos selecionada, mas eu quero aproveitar já e ordenar os candidatos pela quantidade de votos de forma decrescente. O que é que isso significa? Eu vou colocar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente já organizados por ordem. Então eu vou acrescentar aqui mais um método e vou colocar order by descending. Ordenar de forma descendente com que critério? Ponto votos. Ora, com esta linha toda que aqui está, eu não só estou a ir buscar a lista só dos candidatos que não se chamam nem brancos nem nulos, como já estou a organizá-los por ordem descendente. Portanto, o primeiro vai ficar em primeiro lugar e assim sucessivamente o último vai ficar em último, claro. Agora vou colocar aqui o int posição é igual a 1, porque nós vamos começar a construir ou a adicionar à lista de resultados cada uma das linhas. E a primeira linha será o candidato que ficou na primeira posição. Então vamos colocar aqui um for each. E neste for each nós vamos dizer aqui que queremos percorrer cada candidato dentro de candidatos, que é esta lista que há de vir daqui. E o que nós vamos fazer por cada uma das voltas é lista resultados.items.add e eu vou adicionar aqui, em primeiro, a posição.toString, mais, e agora vou colocar aqui este símbolo do primeiro, segundo, terceiro, etc, etc. E o que é que eu vou querer acrescentar aqui à frente? Obviamente quero acrescentar o candidato, ponto nome, e depois os votos. Mas eu vou aproveitar agora então a existência desta função que ali está, ou deste método, para formatar o texto. Então eu vou colocar aqui mais, constrói linha, e vou passar para lá o candidato que aqui está, este candidato. Ok? Bom, e depois obviamente que na volta seguinte nós vamos ter a posição a passar para a posição seguinte. Primeiro, segundo, terceiro, quarto classificado na votação. Ora, o que é que vai acontecer então agora quando eu passo para aqui o candidato? Aqui ele passa a chamar-se item e eu posso formatar isto da seguinte forma. String builder, str, igual a new string builder. Ok, vamos começar a criar aqui o nosso texto. Então, str.append, vamos adicionar, em primeiro lugar, o item.nome, sendo que item é do tipo CL, candidato. De seguida, vamos colocar str.append e eu quero acrescentar uns pontinhos para fazer qualquer coisa do género. Imaginem, João, uma série de pontinhos e depois 10 votos. Mas se eu tiver António, eu vou ter um conjunto diferente de pontinhos, mas alinhados ali no mesmo sítio, ok? Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Vamos colocar aqui append e agora vamos adicionar, neste caso, uma new string em que o item que vai ser adicionado vão ser pontinhos e durante quantos pontinhos? Bom, eu vou colocar aqui 30 menos item.nome, esperem lá, aqui ponto nome, assim, ponto nome, ponto length, ok? Portanto, eu estou a acrescentar aqui um conjunto de pontinhos que irão preencher o espaço até fazer 30 caracteres de comprimento já com o nome, ok? Porque eu tenho aqui 30 menos o nome, porque o nome já está a ser colocado ali. E finalmente, str.append, vamos colocar aqui item.votos, ok? E portanto, já temos aqui todos os dados necessários, vamos fazer return str.toString. Estamos a devolver então agora aqui o valor. Significa isto, vamos aqui tentar já executar aqui a nossa aplicação, ver se não tem qualquer erro. E se eu agora fizer aqui eleição, já temos então os nossos candidatos a serem apresentados. E reparem que eu posso aqui clicar várias vezes em eleição e os resultados vão aparecendo. Falta-nos colocar os brancos e nulos e também depois o total. Vamos aqui parar. Vamos regressar aqui ao código e agora concentramos novamente aqui. Vamos apresentar brancos e nulos. Ora, como é que nós vamos apresentar os brancos e nulos? Vamos primeiro adicionar uma linha vazia, a lista resultados.items.add, uma linha vazia, para ficar ali um espaço.
E agora vamos buscar a lista dos candidatos, mas cujo nome, ao contrário do que acontecia aqui, cujo nome seja igual a brancos ou igual a nulos. Então, var outros resultados vai ser igual a lista de candidatos, ponto where, neste caso, i.nome, igual a brancos, ou i.nome igual a nulos. E depois de irmos buscar aqui esta lista toda, nós já temos a lista, não temos que a ordenar por ordem como aconteceu cá em cima, ali no order by descending. Nós só queremos a lista para fazer o quê? For each, okay? Por cada outro resultado na lista de outros resultados, nós vamos agora poder fazer o seguinte. Não precisamos aqui de toda esta implementação, uma vez que só vamos colocar uma linha, lista resultados.items.add, e agora vamos simplesmente dizer, olha, constrói linha com os dados de outro resultado. E ele irá automaticamente buscar então os dados desta linha e daquela linha e apresentá-los nas mesmas condições em que apresentou os candidatos normais. Vamos aqui verificar isso. Vamos girar aqui e reparem, os brancos e nulos já aparecem aqui com 0, ok? Há aqui uma diferença em termos de contagem, uma vez que nós temos aqui o acrescento do 4 das posições, mas assim facilmente ficará fácil de ler. Se eu agora aumentar aqui a frequência, já vamos ter aqui a possibilidade de aparecerem votos em branco. E reparem, cá estão votos em branco a aparecer. Se eu aumentar a frequência aqui, também vamos ter a possibilidade de aparecerem votos em branco, obviamente que são subtraídos àqueles todos que ali estão. Bom, vamos apenas terminar para aqui este nosso desafio, colocando ainda o total. O total vocês poderiam dizer, bom, mas é muito fácil, nós temos aqui o número de votantes. Mas eu vou-vos mostrar aqui a forma de nós podermos chegar ao número de votantes caso eles não estejam ali de forma tão perceptível. Por exemplo, se os votos vierem de uma fonte externa. Então o que é que nós podemos fazer? Nós sabemos quantos votos é que foram atribuídos pela quantidade de votos somados de todos os candidatos. Como é que nós podemos somar todos estes votos? É muito fácil, com uma única linha. Então vamos colocar aqui int, total, vamos colocar total votos, é igual a quê? E agora reparem, lista candidatos, ponto sum, de somatório, de i ponto votos. Vou ter todos os candidatos, mais os brancos, mais os nulos. O que eu vou fazer agora é o seguinte, lista resultados.items.head, e vou colocar aqui um espaço, só para termos uma nova linha, e depois, finalmente, lista resultados.items.add, e agora vamos colocar aqui total de votantes mais total. Vamos testar aqui, neste caso aqui também é total de votantes. Vamos testar a nossa aplicação. Ok, ele diz que há um erro, total votos, não é votantes, é total votos. Ok, muito bem. Vamos então aqui executar. Cá está 10.000. Se eu aqui colocar 12.000, obviamente que ele vai redistribuir os resultados e atribuir ali o valor 12.000. Aumentando aqui a frequência por completo, vai significar que só vamos ter votos em branco. Ok? Se eu aumentar a frequência aqui por completo, não vamos ter votos em nulo, porque eu tenho os votos em branco a consumir em tudo. Okay? Mas se eu reduzir aqui este espaço, vamos ter os votos nulos. Okay? Se eu colocar aqui, vamos ter muitos votos nulos, mais do que propriamente os votos atribuídos a cada um dos candidatos. Vocês poderão, a partir deste momento, brincar com esta aplicação. Volto a sublinhar que esta solução que eu aqui apresentei é mais complexa do que é habitual, mas o objetivo também é esse, é vocês começarem-se a habituar a utilizar este tipo de mecanismos que podem depois reutilizar em outras circunstâncias nos vossos próprios projetos.